paz, amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Amados, abram vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Aqui no Evangelho de João, nós estaremos falando sobre Jesus e o cego. Jesus curou o cego. Vamos falar sobre os fariseus fazendo perguntas a Jesus e a cegueira espiritual. Agora abra sua Bíblia no capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Olha só. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Amados, aqui nós vamos começar a falar um pouco. Vamos ler aqui, Jesus e o cego vai ser do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. Você depois faz essa leitura aí com tranquilidade na sua casa. Os discípulos, amados, criam que todas as doenças eram uma punição pelo pecado. Hoje nós estamos vivendo algo chamado maldição hereditária, uma das maiores heresias que tem assolado os meios da igreja odierna. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo número 2, diz dessa forma assim, preste bem atenção. Eu vou ler para você aqui. Olha só o que diz aqui, Provérbios 26, 2. Como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Aqui é o princípio causa e efeito. A Bíblia Sagrada diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitos dizem que o cristão tem maldições. Você não tem maldição. As bênçãos de Deus já chegaram sobre a tua vida. No livro de Ezequiel também tem o texto, não vou estar citando ipsis literis, ou seja, conforme está escrito, que eu vou citar de cabeça. Dessa forma, não se dirá mais esse motejo em Israel, ou seja, provérbios. Os pais comeram uvas e os filhos embotaram os dentes, falando sobre maldição. Mas a alma que pecar, essa morrerá. É pessoal, a decisão é pessoal sobre a vida. Então, maldição hereditária, não. Mas então, por que um homem deveria nascer cego? Essa é a pergunta no texto. Não poderia ser por causa de seus pecados? Ele nasceu cego, pois antes de poder praticar qualquer mal. Seria então a sua cegueira consequência do pecado de seus pais? Outro questionamento. Jesus explicou que nem sempre a doença e o sofrimento são resultantes do pecado. Muitas doenças surgem de causas naturais e não tem a ver com o pecado e o castigo. A cegueira deste homem lhe daria a oportunidade de ser curado por Jesus e ser salvo de seus pecados. Olha, amados, também proporcionaria a outros a oportunidade de ver o poder de Deus e assim crerem em Jesus. Amados, é importante você observar uma coisa. O poder de Deus é algo que modifica a vida dos homens. Deus, que sabe todas as coisas antes que aconteçam, permitiu que aquele homem nascesse cego. Algumas vezes não podemos entender os motivos dos nossos sofrimentos. Tentamos sanar as nossas causas naturais de uma doença, tomar cuidado de nossa saúde, mas ainda assim, nós e nossos filhos sofremos as consequências de acidentes e enfermidades e perguntamos: Senhor, por que isso tem que acontecer a mim? Algumas vezes Deus usa o sofrimento para nos corrigir. Devemos examinar nosso coração e vida e pedir perdão por qualquer coisa errada que tenhamos dito ou praticado. Qualquer atitude errada ou pensamentos pecaminosos, devemos orar pedindo que Deus nos cure. Acima de tudo, oremos para que, através de nossos sofrimentos, outros possam ver o poder e o amor de Deus e dar-lhes louvor. E a glória de Deus se manifeste na vida nossa e de outras pessoas. Amados, é nosso desejo que todas as coisas em nossas vidas venham e possam contribuir para a glória de Deus. Caminhando devagar aqui, nós vemos um texto interessante que vai do versículo de número 13 ao versículo de número 34.
Os fariseus fazem muitas perguntas a Jesus. Os inimigos de Jesus ficaram irritados porque ele curara o cego num sábado. Eles nem mesmo pensaram no fato daquele homem ter sido curado e não se alegraram com isso. Tentaram convencer o homem curado de que Jesus era pecador e finalmente expulsaram aquele homem da sinagoga, que era a igreja dos fariseus. Amados, este homem que foi curado por Jesus nos deu um bom exemplo. Seus argumentos não puderam convencer os líderes religiosos que Jesus fora enviado por Deus, mas ele pode dizer o que Jesus havia feito por ele. Nós também podemos fazer isso. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então, amados, nós que éramos cegos espirituais, hoje nós estamos vendo para a glória de Deus. E nós possamos, como este homem, dar testemunho para as pessoas que Jesus mudou a nossa vida e que hoje nós somos uma nova criatura. Meus amados, no capítulo 9, versículo de número 25, nós vemos falar sobre a cegueira espiritual. Era uma coisa muito séria ser expulso da sinagoga, quase como ser declarado morto. Jesus foi à procura do homem a fim de encorajá-lo. Ele declarou ao homem que era o Salvador, e este creu e o adorou. Ajoelhou-se e prostrou-se aos pés do Senhor. Jesus falou sobre a cegueira espiritual. Os fariseus foram culpados de sua cegueira espiritual, porque se recusaram a aceitar a verdade. Este cego recebeu 2 milagres. Primeiro, uma cura física. Segundo, a cura dos seus pecados e a salvação. A salvação de Deus se encontrou e chegou à vida dele através de Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Mas o mendigo cego creu em Jesus e foi tanto curado quanto salvo de seus pecados. Isso é maravilhoso e nos mostra o poder do rendimento. Quando nós nos rendemos a Cristo, Ele trabalha poderosamente em nossas vidas. Se não queremos ser cegos espirituais, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador pessoal. Jesus vem a nós e abre os nossos olhos espirituais enquanto lemos a Bíblia e oramos. Agora pela manhã estava eu e minha esposa lendo a palavra de Deus aqui em casa. E ela falando sobre o Eliezer, o servo de Abraão, o Damasceno, que tinha saído à procura de uma esposa para o filho de Abraão. E é importante como Deus coloca no coração de Eliezer a firmeza através das palavras e da postura do homem Abraão, do profeta Abraão. O profeta Abraão fala para ele, Eliezer diz assim, e se não acontecer dessa forma? Ele falou, não, o meu Deus a quem eu tenho servido te guiará, e o anjo do Senhor te acompanhará, e será tudo conforme eu te falei. E aconteceu conforme a vontade que estava no coração de Abraão, que Deus falara com ele. Qual era a primeira coisa? Não pegue uma esposa para meu filho, aqui da terra em que estamos habitando, terra dos cananeus. Olha só, ele sabia que ali havia pessoas que não era certo para estar vivendo com o filho dele. Hoje nós estamos vendo jovens, meninos e meninas, casando com os filhos das trevas. Eles não têm experiência de orar, de buscar ao Senhor, de falar com Deus e buscar uma esposa para estarem vivendo. Estão cegos espirituais. Como pode a luz ter comunhão com as trevas? Essa é uma pergunta que não pode calar. Ela está perguntando, ela está falando ao seu coração. Então, jovem, pais, preste atenção, ensine vossos filhos a orar e buscarem no Senhor, e Deus abrirá os olhos espirituais e eles terão um bom fim, um fim que desejais. Então, amado, esta aqui é uma palavra maravilhosa. No Salmo 119, 18 diz assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, meu amado, esse é o momento que nós precisamos entender, compreender e sentir a glória do Senhor, porque Deus se manifesta de maneira poderosa nos corações, ensinando as pessoas a buscarem a Deus. Então, meu amado, eu quero te falar uma coisa, a cada dia que passa, a cada momento que passa, existe coisas na vida da gente que nós não entendemos, mas o nosso Deus está no controle de tudo. Os discípulos de Jesus estavam expressando sua opinião comum na época, queriam saber quem pecara.
para causar a aflição daquele homem. Eles achavam que essas coisas sobrevinham como resultado do pecado do indivíduo ou por causa do pecado na vida de um dos pais. Os rabinos ensinavam que ninguém morria sem que houvesse pecado, e ninguém sofria sem que houvesse pecado. Ensinavam até que um bebê podia pecar no ventre da mãe, ou mesmo no estado anterior à concepção. Refutando todo esse sistema de pensamento, Jesus anunciou que nem ele pecou e nem seus pais. No versículo 3. Em vez disso, esse homem estava ali naquele momento para que Deus agisse em sua vida a fim de glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus afirmou que chegaria uma hora em que o trabalho do reino de Deus não poderia continuar. Essa hora não é o fim da sua vida, como dá a entender o nós, no versículo 4, mas a consumação do tempo. Até aquele dia o povo de Deus, tem de fazer tudo o que puder para combater o mal e praticar o bem em nome de Cristo. Amado, eu fiquei observando uma coisa interessante nesse texto, que é o poder do testemunho pessoal. Aquele homem curado deu testemunho dizendo que, da sua própria perspectiva, Jesus era um profeta. Está aqui 9:17, a parte B. Este não era a resposta que os fariseus queriam ouvir. Interrogando novamente o homem que fora cego, este disse de uma forma contundente: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ou seja, se vocês não acreditam que ele é um profeta, é problema de vocês. Eu era cego, mas agora eu estou vendo. Ou seja, ele em mim fez milagres na minha vida. Testemunho pessoal. Isso aqui é Deus impactando o teu coração para que tu fale, anuncie aquilo que Deus tem feito na tua vida, que tu declare às pessoas, que tu leve pessoas à presença do Senhor. Deus quer trabalhar através da tua vida. Amados, esse testemunho simples tem sido uma prova inquestionável da fé cristã durante séculos. As últimas palavras do cego continham o maior desafio. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Está lá no 9:33. Quando você vê isso aqui, você começa a ver que é algo que passa através dos séculos e chega até nós. Diz dessa forma: se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer, nada poderia ter feito. Ah, amado, é nesse momento que o poder pessoal de um testemunho modifica a vida de pessoas. Em vez disso, esse homem estava ali naquele momento para que Deus agisse em sua vida a fim de glorificar a Jesus. Amados, Jesus afirmou que chegaria momentos que as pessoas não entenderiam, mas naquele momento ali eles foram confrontados com o poder de Deus. Amados, enxergar, ver, acarreta culpa. A cura desse cego aconteceu em 2 níveis, como eu vos falei agora há pouco: o nível físico e o nível espiritual. A sua visão foi restaurada no nível físico. Ele começou a ver. No nível espiritual, ele teve fé em Cristo. Ele viu a Cristo. Ele viu a Cristo fisicamente, viu a Cristo como o profeta, o homem de Deus, o Messias, o seu Salvador. Nesse momento é que nós vemos uma coisa interessante. Esse homem serve de um paradigma para todo o ministério de Jesus. Os fariseus que testemunharam esse fato reagiram com indignação apenas por Jesus ter dado a entender que eles eram cegos. Está no versículo de número 40. De modo magistral, Jesus respondeu que se eles fossem mesmo cegos, eles estariam sem culpa. Mas como alegavam ver, sua culpa era muito grande, ou seja, sua culpa permanecia. Amados, eu quero lhe falar uma coisa: nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias de nossa vida, vendo, tocando pela fé. Mais bem-aventurado é aqueles que não viram e que creram. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida, que você possa se alegrar na presença do Senhor. Amado, saiba de uma coisa: Jesus está aqui para te dar vida e vida em abundância. Jesus está aqui para curar a tua vida e te fortalecer na caminhada. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.